Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história. Estamos aqui no último trimestre deste ano. E, queridos, tenho que falar para vocês, tem sido lições maravilhosas para o nosso coração. O Evangelho de João nós estamos estudando aqui este trimestre. Olha aqui, temas do Evangelho de João. O autor tem feito alusões maravilhosas sobre este Evangelho. Eu tenho certeza que tem sido edificador para a tua vida. Se você não está por dentro, vai lá ficar por dentro desse conteúdo. Baixe o aplicativo da lição da Escola Sabatina, é gratuito, ou você pode fazer a sua assinatura pela Casa Publicadora Brasileira, a CPB da Vila Matilde. Aqui nós temos aqui o WhatsApp, onde você pode fazer a sua assinatura da lição e você vai receber de uma forma confortável na sua casa a lição dos próximos trimestres. E sem falar também que você pode ficar por dentro da meditação do professor Rodrigo Silva, que é o tema Descobertas da Fé, o devocional diário de 2025. E o professor Rodrigo Silva tem um recadinho para você aqui nesse momento. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Silva e eu tenho uma novidade incrível para você. O meu novo livro, Devocional Diário Descobertas da Fé, está em pré-venda e com um desconto especial de 10%. Esse livro foi escrito com muito carinho para ajudar você a encontrar forças no seu dia a dia. Cada página traz reflexões profundas e práticas sobre a fé e a vida cristã. Então venha fazer parte dessa jornada de descoberta comigo. Adquira já o seu exemplar na pré-venda e vamos juntos crescer na fé. Você viu? Então você não pode ficar de fora. Descobertas da Fé é uma meditação que veio para marcar a tua vida. Então, por favor, vai lá, faça sua assinatura, compre a sua meditação para você ter os seus devocionais diariamente, tá bom? E se você ainda, querido, não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, @paulistaleste, dá essa moralzinha pra gente, clica no sininho e fica por dentro de todo o conteúdo da nossa querida Escola Sabatina Viva e principalmente dos assuntos da nossa associação. Mas se você quiser também nos seguir nas redes sociais, vai lá, mips.apl, tá vendo o GC aqui embaixo? Vai lá, clica, comece a nos seguir e você vai ficar por dentro de todos os cortes só da Escola Sabatina, tá bom? Queridos, nós estamos aqui na lição 3, ok? E temos um assunto maravilhoso para falarmos nessa semana, que é a respeito sobre o tema 3, para não falar errado, a história de fundo, o prólogo, que começa já assim de uma forma maravilhosa o Evangelho. Mas trouxemos aqui nossos amigos da semana passada, pastor Danilo, muito obrigado por estar aqui, pastor do distrito da Moca, e nosso irmão Edmilson, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, manda um abraço pro povo de vocês aí, em nome do Senhor. Edmilson, tô me acostumando com esse ambiente aqui, cara. É verdade, tô gostando, Vou sentir saudade de vocês, viu? Prazer estar com vocês de novo, amigos. Que alegria pro meu coração, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu mandar um abraço para a diretora da Escola Sabatina do Belém, a Gilmara, e da Antonieta, o Orlando. Deus abençoe o ministério deles, que eles continuam firmes. E eu tenho que mandar um abraço, que pediram para mandar um abraço lá para a igreja de Cajuru, minha igreja onde eu nasci. Falaram para me ligar e falaram assim, olha, vocês nunca mandam um abraço pra gente. Gente, um abraço para vocês, um beijo no coração, a igreja onde eu nasci, eu cresci. Cajuru, tá lá no mapa. Interior de São Paulo? Interior de São Paulo, lá do ladinho de Ribeirão Preto. Ribeirão. Isso daí. Em Ribeirão. Aos nossos queridos, a minha família que está lá. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Vamos lá, lição 3. Vamos começar com uma oração. Pastor Danilo, nos abençoe nesse momento. Pai bondoso e amado, nossa gratidão ao Senhor por dar para nós a dádiva da vida, nossa gratidão ao Senhor por transitar a vida com a gente, nossa gratidão ao Senhor por termos a Tua Palavra. Obrigado porque ela é guia seguro, obrigado por podermos estudá-la mais uma vez, que ela seja eficiente sobre nossa vida e que ela seja eficiente sobre a vida de cada irmão, irmã, amigo e amiga que está conectada aqui com a gente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
João, ele já começa falando sobre a divindade, a pré-existência de Cristo, derrubando o gnosticismo, derrubando o arianismo que aconteceria depois, um pouco mais à frente, dizendo que Jesus era a palavra que estava no princípio de todas as coisas. Gente, como que essa história de fundo nos dá certeza a respeito que nós acreditamos num Deus vivo, um Deus que sempre existiu, que ele não foi criado, que ele não é um inferior, que ele não é um semideus, que ele é o próprio Deus também, na pessoa de Jesus. É super interessante isso, a construção, né? João, ele proclama isso com ousadia, mostrando que Jesus é o próprio Deus. Então, esse versículo inicial, no princípio era o verbo, nos remete lá a Gênesis, né? O início de tudo. E aí fica de uma forma bem explícita, e João quer mostrar isso, que o próprio Jesus é o próprio Deus. E no decorrer da lição a gente vai ver mais situações, os versos iniciais aí, tudo afirmando, ratificando isso. O próprio Senhor Jesus, que veio, que se reencarnou nessa terra, viveu uma vida de misericórdia para com os seus, se entregou de uma forma para nos resgatar e teve uma ressurreição gloriosa. É o próprio Deus. Esse é algo assim extraordinário, né? De nós pararmos e de saber que João conseguiu ter esse entendimento, essa visão, e usado pelo Espírito Santo traz aí nos primeiros versículos da Bíblia, né? O verso, essa afirmação, Jesus como Deus, a palavra, né? A palavra, pega o carona na fala do irmão Edmilson, dizendo, recapitulando aquilo que a gente viu na lição primeira do nosso encontro aqui, quando a gente falou que o Evangelho de João foi escrito para aquela geração que não havia conhecido Jesus, ou a segunda geração de crentes, né? É no finalzinho do Evangelho de João em que Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os que não viram e creram, praticam, creram, mesmo não tendo visto, porque havia a seguinte discussão, né? Privilegiados eram aqueles que haviam visto a Jesus. Nós hoje, inclusive, nós usamos essa ideia, né, Edmilson? Quando a gente diz assim, nossa, que privilégio aqueles que viveram na época de Jesus, né, que podiam tocar Jesus, que podiam ouvir o conselho diretamente de Jesus. Nós temos essa ideia de que eles lá foram privilegiados, nós não. Só que o Jesus que se identifica como sendo a palavra encarnada, é o Jesus que deixou para a gente a palavra escrita. E no Evangelho de João vai ser dito para essa geração que não viu a Jesus, que não caminhou com Jesus, que não transitou fisicamente falando, né? Que aqueles tiveram junto de si a palavra encarnada. Nós temos junto de nós a palavra escrita. E aqueles que têm a palavra escrita não estão em desvantagem em relação àqueles que tinham consigo a palavra encarnada. Amém. Jesus se identifica como sendo a palavra. E louvado seja Jesus, porque nós temos acesso a esse que é a palavra encarnada por meio da palavra escrita revelada que ele deixou para a gente, que a gente tem a oportunidade de estudar aqui hoje. É interessante isso, o senhor falou, lembrou a lição, remete sobre isso. Jesus fica indignado com Felipe, que Felipe mostra-nos Pai, retrato que o senhor acabou de dizer. Pô, Felipe, tanto tempo estou convosco, ainda você me pergunta, mostra-me o Pai. Então é algo realmente que remete, e hoje nós temos a palavra, né? Para que de fato possamos estar com Jesus e que nós, como liderança, como professores da escola sabatina, possamos viver isso, para ser um instrumento na mão de Deus, para que outras pessoas possam enxergar e ter esse entendimento de andar com Jesus através da palavra de Deus, porque aí nós não estaremos presos às tradições, porque vai ser a palavra que vai ser o guia. E a palavra, ela de fato liberta. O Evangelho de João, ele é muito especial em todos os aspectos, né? O João 8,32, muito conhecido, algo no estudo eu fazendo numa madrugada que me prendeu muito a atenção naquilo, eu memorizei o verso. Porque o João 8,31, que é o fundamento, onde fala o seguinte, disse Jesus aos judeus que tinham crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, em mim, são verdadeiramente meus discípulos, ponto e vírgula, e conhecereis a verdade vos libertará. Então esse é o convite que João deixa, né? O senhor colocou aí da questão da experiência, a escrita, que é para nós. E eu acho interessante, porque depois que nós vamos aprofundando, né? O logos que aparece ali, existem traduções intencionais para defenderem que
o verbo era um Deus e não o Deus. Mudam a questão do artigo definido para o artigo indefinido, para defenderem um propósito gnóstico e ariano de que Jesus não é como Deus Pai, é um Deus inferior, que é um Deus que foi criado, filho, gerado. Gente, vamos colocar aqui para a gente entender qual seria, como pastor, qual seria a implicação se Jesus fosse inferior a Deus diante daquilo que ele fez na cruz? Teria sentido? Qual seria a implicação? Essa pergunta é grande demais, Léo. Não por ser longa, mas por ser monumental. Qual seria a implicação de Jesus não ser Deus? Ora, a implicação é que nada haveria. É o mesmo João, quando na sua primeira carta ele vai dizer: quem tem o Filho tem a vida. A vida só pode ser doada por Deus. Então, Jesus se identifica como Deus, né? Na fala tanto do Edmilson, quem vê a mim, vê o Pai. Na fala do evangelista João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E através da sua palavra. Exato. Então, o Jesus tem todos os atributos divinos, porque ele é divino. E quando a gente olha para isso, a gente tem que parar para entender, né? Porque se Jesus é um ser criado, mas com status de divino, não seria justo ele ter que morrer pela humanidade. Porque ele é criado, ele não é o criador. Se criado, não pode nem criar e nem redimir. E ele cria e redime. Em João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Criatura não cria, né? Criatura não cria. Jesus criou. E nem redime. Jesus redimiu. E é onde que a gente para pensar, né? O que seria o plano da salvação se Jesus não fosse divino, se ele não fosse Deus? Qual seria a serventia de tudo aquilo que ele fez na cruz, se ele não fosse Deus? Seria muito mais fácil se ele não fosse Deus. Deus olha, o bicho pegou aqui, mas eu vou mandar um para morrer no meu lugar. Eu criei um mais perfeitinho aqui, um mais certinho que está mais perto de mim. Então ele vai, morre no meu lugar e eu fico aqui de boa. Eu não preciso sofrer. É interessante essa questão que o senhor colocou, porque nos convida também a ampliar essa questão visão. Às vezes a gente acha que tudo está centralizado somente nesse mundo na Terra. E não é universal. Né? É universal. Então, isso é muito importante, porque tem os anjos de Deus. Uma terça parte foram expulsa, mas teve as outras que estão lá. Então, Deus, eu vejo que a questão é a grande vacina contra o pecado. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra isso. É a cura perfeita. O pecado tem que chegar ao seu nível máximo, que é o que a gente estamos vendo que está acontecendo hoje. E só um Deus poderia pagar o preço por isso. Se ele não for Deus, perde tudo sentido. E mostrar para todas as suas criaturas, aqui do planeta da Terra, mas do universo, para saber que é um Deus de amor e um Deus que cuida e um Deus único, né? E é onde que a gente entra na parte assim, na parte de segunda-feira, que eu acho muito interessante. E o verbo se fez carne e ele habitou no meio de vós. Gente, como que eu acho interessante essa analogia de João, porque ele começa a dizer assim, gente, vocês não estão entendendo, a essência do Criador, ele veio para cá, e ele esteve com todos nós aqui, ele viveu como nós, como um de nós, passou o que nós passamos, morreu aquilo que nós deveríamos, a forma como nós deveríamos morrer, morreu como um criminoso, e nós somos os criminosos, porque nós transgredimos a lei, e ele nos dá esperança agora de podermos ser uma nova criatura. Gente, eu acho fantástica essa parte, porque a essência de ser Deus não é só você ser eterno, mas é você poder mudar o percurso da história das pessoas. De mostrar Amém. que você é tudo. Amém. Amém. Uau. Essa lição de segunda-feira é incrível, Léo e Edmilson, né? A palavra se fez carne e habitou entre nós, fazendo com que, inevitavelmente, nós façamos conexões com outros textos da Bíblia, né?
Um deles, o de Êxodo, capítulo 25, quando Deus aparece para Moisés, diz assim, ó, vocês vão construir um santuário. Qual que é o propósito da construção do santuário? Aí Deus diz, para que eu possa habitar com eles. Então aqui está sendo dito que o verbo se fez carne para habitar com a gente. Lá em Êxodo, Deus pede para que construa um santuário porque ele queria habitar com eles. E em João capítulo 14, o mesmo evangelista vai dizer, registrando as palavras de Jesus, que Jesus iria preparar o lugar e quando ele preparasse, ele viria para que a gente pudesse habitar com ele também. Novamente, né? A palavra ali, tabernacular, ou seja, Deus ele quer estar com a gente. Deus queria estar com a gente no Êxodo, Deus queria estar com a gente quando o verbo se faz carne e habita entre nós. E Deus continua querendo estar com a gente. Quando Jesus voltar, a gente vai poder habitar com ele. Me fazendo pensar que Deus gosta de estar com a gente. Deus gosta de estar com a gente. Para mim isso é grande demais, sabia? Para mim isso é grande demais. Deus gosta de estar com a gente. Deus gosta de estar com a gente. E aonde que a palavra se fez carne? Gente, como que eu acho tão lindo isso daí que vocês estão falando. Você quer falar alguma coisa, Wilson? Não. Falar porque a gente entra no contexto sobre essa parte da lição de segunda-feira. Da mesma forma como o Logos se fez presente, viveu entre nós, o Criador se tornou humano, viveu, sofreu, passou todos o desconforto que um ser humano poderia passar. A gente tem que aprender a valorizar tudo isso na nossa vida. Ellen White, ela fala no vida de Jesus que se nós passássemos 1 hora por dia meditando no sacrifício de Cristo, nossa vida seria diferente. Agora, às vezes nós olhamos para esse papel de Cristo, a gente vê como se fosse uma coisa muito distante. Ah, não, porque ele é Deus. Gente, ele é Deus, mas o mesmo Deus que está nos altos céus, ele está aqui do ladinho da gente. E não tem como a gente fugir disso. Se a gente entende o que é amor, é porque um dia nós somos amados. Se nós entendemos o contexto de perdão, é porque nós fomos perdoados. Se a nossa vida foi transformada, é porque um dia Ele nos transformou. E por que a gente olha, às vezes, com tanta dificuldade para externar isso para as pessoas? Eu fui perdoado, eu tenho que te perdoar. Eu fui transformado, eu preciso permitir que você também seja transformado. Cristo, ele não veio para ser um bonequinho, uma marionete nas mãos de Deus para poder sofrer tudo aquilo. Ele veio para ser a essência de Deus e mostrar que tudo pode dar certo. Apesar de toda a moléstia que nós estamos enfrentando, no final, tudo vai dar certo. É ampliar, né, a nossa mente, né? O pastor Danilo já trouxe aí algumas vezes essa situação. Então, a encarnação de Cristo nos traz a redenção e a remissão dos pecados. Sim. Só Ele pode fazer isso. Não existe outro. Não sei se dá tempo só de destacar, Léo, porque a Bíblia diz, né? O verbo se fez carne. Ele se fez. Não foi uma experiência passageira. Ele se fez carne. Não foi feito carne. Exato. O que significa que quando Jesus voltar, haverá algo materializado como lembrança da salvação, do sacrifício de Jesus. O que é? As marcas nele, né? O verbo se fez carne, né? Não foi... Ele se fez... A sua natureza foi mudada por todos os séculos. Ele se fez carne. Por amor. Uma carne agora glorificada, um corpo glorificado, mas ele se fez. Ele se fez. E é onde que nós entramos na parte de terça, né? Ouvindo ou não a palavra. Aqui você vê uma realidade que João retrata a respeito de como as pessoas respondiam a Jesus diante das situações. E alguns o aceitaram como Messias, outros o indagaram, outros o rejeitaram. Agora, ouvindo essa questão da palavra, como que a gente pode lidar com isso nos dias de hoje? A gente tem ouvido mesmo? Ou a gente não tem ouvido a palavra? É diferente do tempo da época de Cristo? As pessoas? Ou nós estamos mais avançados?
Eu penso e vejo que isso é algo muito profundo, né? E nos convida à reflexão. A gente já falou isso nas lições passadas, sobre essa questão, de fato, de não viver uma vida pautada só pela tradição ou cumprir preceitos. Porque eu ouvi a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ela, no livro de Tiago, fala assim, ó, a palavra que em vós é implantada é poderosa para salvar vossas almas. Mas para isso a gente tem que ouvir. O livro de Tiago fala do evangelho prático, isso eu acho algo extraordinário. Então ele fala assim, ouvindo ou não ouvindo a palavra de Deus. Se a gente ouve a palavra de Deus da forma que Ele quer, é uma coisa constante que vai trazer crescimento. E a bênção vai ser tão grande que não vai ser algo só para mim. Porque a partir daquele momento Deus vai ter condições de estar me usando através do seu Santo Espírito para alcançar outras pessoas. Então a gente vê que também aqui tem um objetivo em relação a isso, né? E eu oro a Deus, falo que realmente os ouvidos não possam ficar fechados para a palavra de Deus. Ou chegar num estágio que não, já tá bom, porque eu seja um pastor, que seja um professor, e acha, não, isso não existe. É um caminhar para toda a nossa vida, né? Até Ele completar a boa obra em cada um de nós. Amém. É de tocar o coração, porque depois da introdução feita por João, narrando o tamanho amor de Deus, que é aquele que estava no princípio, que se fez carne, que habitou entre nós, ali pelo verso 9 e 10, ele vai dizer que esse que se fez carne, por amor a nós, porque queria habitar entre nós, porque quer nos levar para habitarmos com ele, vai ser dito, este veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, rejeitaram. A gente precisa projetar esse verso para a nossa vida, porque veja, a luz que ilumina todos os homens é uma luz que pode ser rejeitada. Pode ser rejeitada. Pode ser rejeitada ou pode ser recebida. É assim que Cristo se relaciona com os seres humanos. Cristo se relaciona com os seres humanos não por força e nem por violência. Cristo se relaciona com a gente, dando a nós a possibilidade de recebê-lo ou de rejeitá-lo. E todos os dias a gente vive situações em que ou a gente o recebe ou a gente o rejeita. E é onde que a gente entra no contexto de quarta-feira, né? A parte de temas frequentes, fé ou incredulidade. Ali você vê pessoas que acreditavam, que aceitavam Jesus como Messias. Essa palavra crer, ela aparece 98 vezes no Evangelho de João e 241 vezes no Novo Testamento. João reforça isso de uma forma muito enfática. Creia, 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 creia. Mas crer não é o suficiente para eu ser salvo. Paulo lhe diz, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas quando eu falo na parte de crer, você permitir que através da crença sua vida seja transformada. Porque crer, o diabo também crê em Deus. E ele tá todo lascado nessa história. E eu achar porque eu creio em Cristo não quer dizer que eu tenho um passaporte carimbado com visto para a eternidade. Como que a gente pode trabalhar essa questão de você crer, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente é incrédulo? Eu penso o seguinte, se nós cremos, tem que ter uma ação em cima daquilo que a gente crê. Porque se eu falar crer e ser algo superficial, talvez eu possa até enganar as pessoas próximas, ser humano, mas a Deus ninguém se engana. E Deus é aquele que dele nada se passa. Então aqui o tema fala o seguinte, fé e incredulidade, a escolha. Para o Edmilson hoje, Edmilson, tem te colocado dois caminhos aí, a fé e a incredulidade, qual que você vai andar? E o caminho da fé é um caminho de ação. Porque não adianta eu falar, tá fé e ficar estagnado, eu tenho fé e tá tudo certo e as coisas vão acontecer na minha vida. Não funciona dessa forma. E as situações da vida, do cotidiano, vai fazer que cada um de nós, invariavelmente, mostre isso na prática. Não para as pessoas, mas para Deus. São oportunidades que a vida nos oferece a cada um. Então Jesus, que se fez carne, imagine todos aqueles seres celestiais que não conhecem o pecado, sabendo a situação, a realidade que nós vimos aqui, e fala assim, mas como que Deus vai se sujeitar a isso? Então,
essa consciência tem que ter uma resposta na minha vida em todos os aspectos. Porque a palavra, como a gente já viu aqui, ela transforma, ela é poderosa mesmo. Por isso eu penso, entendo, tenho a convicção que cada vez mais nós temos que impregnar a nossa mente com a palavra de Deus. Para quê? Para ser uma fé viva e não incrédula. Eu acho que o que está em pauta aqui, Edmilson e Léo, para além disso, né, que vocês colocaram muito bem na lição de quarta-feira, é a questão, não é se tem fé ou se não tem fé. É crer. É. E não é se crer ou não crer, mas no que crer. No que eu escolhi crer? Ou no que eu escolhi ter fé? Porque, veja, quando Jesus trata a respeito de fé, ele não trata a respeito de fé ou do efeito da fé em conformidade com o tamanho dela, mas com o objeto dela. Então, por exemplo, ele diz assim, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui, se lance ao mar e assim vai acontecer. O grão de mostarda, pequenininho. Então, a questão não é o tamanho, a questão é em quem ela está centralizada. Não, essa fé que pode ser até pequena, ela está centralizada em Jesus. Mais ou menos como aquela senhora que muito elogiada pelas pessoas que diziam, nossa, olha essa mulher de grande fé, olha que mulher de grande fé e tal. Em algum momento ela responde assim, não, eu não sou uma mulher de grande fé, eu sou uma mulher de pequena fé, mas de um grande Deus. Então, a questão não é o tamanho da fé, a questão é aonde é que eu escolho pôr essa fé. Então, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Se nós somos seres relacionais, isso implica em ter fé. Eu entro no Uber e entro no Uber por crer que é um homem idôneo que vai me levar até o destino. Assim que se dá quando eu me admito ser tratado por um médico, é fé, é crença. Assim como se dá em admitir os conselhos de um psicólogo ou de um nutricionista, é fé, é crença. A questão é, onde é que eu estou centralizando essa fé? E aqui, na lição de quarta-feira, em João 3, vai mostrar pra gente que é questão de escolha. Onde é que eu estou pondo essa fé? Onde é que eu estou pondo essa crença? O texto vai dizer assim, o julgamento é este, Jesus vai dizer, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas eles escolheram amar mais as trevas do que a luz. Então, a questão é escolha. O que eu estou escolhendo amar? Ou o que eu estou escolhendo crer? Ou em quem que eu estou escolhendo crer? Em quem que eu estou escolhendo depositar minha fé? Alguns escolhem depositar fé num relacionamento. Outros escolhem depositar a fé e a crença num trabalho, num político. Está em alta aí, né? Eleições chegando. E a Bíblia vai dizer para a gente que a fé assertiva, que salva, que cura, que restaura, que transforma, que liberta, é a fé em Jesus. Escolha. Na Semana Santa do ano passado, que o pastor Amin Rodor veio. Esteve aqui. Isso, Foi, né? ano passado. Isso. Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, jamais deposite a tua felicidade naquilo que você pode perder um dia. Exatamente. Exatamente. E eu isso. fico olhando e falei, miserável. As pessoas depositam em relacionamento, em políticos, time de futebol, partidos políticos, mas não depositam em Cristo. Essa semana um cara me perguntou uma coisa que eu fico meio receoso sempre de responder, né? Mas é uma coisa minha. Quando eu estou de carona com um carro, em um carro, eu não consigo dormir enquanto outra pessoa está dirigindo. Ele olha para mim e fala, mas por quê? Não, porque eu não confio. Falei, às vezes eu posso orientar a pessoa e falar assim, tá, você não confia na pessoa que está dirigindo do seu lado. Mas por que você confia que o cara que está vindo na outra mão não vai bater no teu carro? E eu olhei assim... Sai dessa. Você vai responder o quê diante de tudo isso? Agora, aonde que eu deposito a minha fé, em que eu confio? E aonde a gente entende o contexto Porque se eu deposito naquilo que eu sei que eu não vou perder um dia, que é Jesus, eu entendo por que se manifestou a glória nele. Que é a lição de quinta-feira, tema recorrente. Jesus, ele reivindica a glória de Deus para sua vida. A minha glória está no Pai e a dele na minha. Então a gente olha a chegada a hora de glorificar o Filho, que o Filho glorifique também ao Pai. Eu acho interessante porque Cristo, ele aceitava a adoração, porque esse é o papel de uma divindade, de um Deus. Ele reconhecia que ele era interligado ao Pai, ele reconhecia que ele estava nas obras da criação, mas as pessoas não entendiam o porquê.
Nem os próprios discípulos que estavam do lado dele. Isso me chama a atenção porque não quer dizer porque eu sou um líder de igreja, não quer dizer porque eu sou pastor, porque eu sou uma pessoa influente, que quer dizer que eu sei de tudo ou eu estou com a razão sempre. A glória tem que estar sempre em quem? Em Deus. E Ele vai ser a resposta de todas as coisas sempre. Como que a gente pode trabalhar esse contexto da glória, irmão Edmilson? Estamos chegando no final da nossa lição. Como que a gente pode trabalhar tudo isso com os nossos irmãos, que o único merecedor da glória é o nosso Senhor Jesus? Nessa oração, Jesus, versículo 3, ele fala o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Você falou da glória aí. E nessa oração ele fala que ele glorificou Deus aqui na terra e que é hora de Deus glorificar ele. E é interessante que a glória de Deus, né, a gente falar dos mandamentos, Deus, através dos seus mandamentos, é proteção para cada um de nós. Não é uma questão de simplesmente autoritarismo. Eu, como pai, eu me pego em questão porque eu quero mostrar sua autoridade. Mas Deus, ele tem autoridade, a autoridade com amor. E eu acho que essa é a expressão máxima da glória de Deus, né? Então, aqui nessa situação, por mais que Jesus já vinha anunciando, Jesus já sabia que estava próximo de tudo aquilo que eles planejaram, que era a redenção, a libertação do universo da presença do pecado. E isso é algo que mexe com a gente, tem que ter esse sentimento mesmo de mexer, como o senhor falou da questão da fé, de crer. Se demorar nisso e falar assim, puxa vida, ele se basta. Essa é a grande glória de Deus, a gente entender que ele se basta e que o resto é resto. No nosso dia a dia, como pai, como trabalhador, perante a sociedade, a gente passa por várias situações de dificuldade que nos incomodam e às vezes quer despertar aquilo pior de dentro de nós. Mas a glória de Deus, ela reduz tudo isso, né? Transformar. E exatamente nesse processo, Jesus se entregando a sua ressurreição gloriosa para mostrar para todo o universo, olha, tem algo muito mais esperando e preparado, como a palavra diz, para cada um de nós. Então, eu acho que essa questão do tema recorrente da glória é algo para, como eu já disse aqui, fixarmos na nossa mente. A glória de quem? De Deus, não é a minha. Porque o próprio Deus abdicou da sua e desceu essa terra, se encarnou, né? Viveu como homem, teve misericórdia, foi com o Pai, usou de compaixão para com vários, sempre ensinando, não julgando, né? Com o objetivo de manifestar a sua glória para nós e para todo o universo. Amém. Uau. Paradoxo da glória na cruz, né? Na prece feita por Jesus, é chegada a minha hora, glorifica o Filho. Jesus seria glorificado na cruz. Agora, como que ele seria, Léo e Edmilson, glorificado na cruz, se a cruz era instrumento de morte, morte em glória, morte vexatória, morte planejada por os piores criminosos da época. Não glória, inglória. Agora, ao mesmo tempo, o sacrifício de Jesus se torna glorioso na cruz, porque era instrumento de salvação para toda a humanidade, né? Então, de um ato inglório, que era a morte de alguém por crucifixão, a glória de Jesus com propósito de salvação é revelado ali. Agora, eu só queria destacar, para concluir, quem merece a glória, né? Merece a glória aquele que se dispõe a morrer morte de cruz. Aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que merece a vida, se dispõe a morrer por aquele que é imperfeito, por aquele que é pecador, por aquele que é criatura, por aquele que não merece amor, ele se dispõe a morrer. Então, merece glória aquele que se dispõe a morrer na cruz. Então, se em algum momento a gente olhar para a nossa vida e se achar mais do que o devido, né? E nos inflarmos e nos envaidecermos, supondo que nós merecemos glória, é só lembrarmos que merece glória aquele que deu a vida na cruz. Ele merece glória. Se a gente tivesse dado a nossa vida, talvez, mas é ele que merece glória. Mas ainda no texto ele diz assim, Senhor, é chegada a hora, glorifica o Filho, a fim de que o Filho glorifique a Ti. Significando que o Pai estava com o Filho na cruz. O Pai estava com o Filho na cruz. A lição, ela fala assim, que é bastante irônico, né? Que a suprema glória de Deus é revelada através da maior vergonha que Deus podia presenciar.
A cruz era a vergonha, é o escárnio da humanidade, mas é onde é revelada a glória de Deus. Maldito todo aquele que for morto em cruz, não era isso que era dito? No madeiro. E hoje a gente tem a oportunidade de termos uma eternidade porque alguém passou a vergonha e a morte por nós. Amém. Que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Porque Ele merece Amém. toda a honra e toda a glória. Amém. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente pensa na morte de Cristo só na questão do sofrimento. Ele foi desamparado, ele foi abandonado. Eu acho que não existe sentimento humano que Jesus não tenha passado. Em definitivo. Acho que todos, o que o ser humano poderia passar. Olha, eu passei... Jesus só não teve enfermidade, né? Doença. Mas ele teve a enfermidade da cruz, com o corpo dilacerado, ensanguentado, dentre outras coisas. A maior pressão, o surto psicótico que as pessoas têm, pressão, ele lá na cruz, sozinho. Até os seus o abandonaram. É difícil de descrever. Mas ali houve glória. Amém. Amém. Ali o amor de verdade, o amor verdadeiro, venceu e nos deu uma oportunidade para uma vida, para uma eternidade. Amém. E a você que está nos assistindo? Dá para entender esse paradoxo? A maior vergonha de Deus é também a maior glória. Jesus, ele se esvaziou de si para se tornar um de nós e morrer por todos nós. Valorize esse sacrifício de Jesus. Estamos nos aproximando do tempo do fim. E Jesus, ele está muito próximo de voltar. Então, por favor, olhe para Cristo e diga: Senhor, que a tua glória resplandeça na minha vida, para que as pessoas também possam conhecer esse Jesus maravilhoso. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, meu amigo. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. Vamos terminar com uma oração? Vamos. Pastor, irmão Dimilson, pode orar para a gente? Oremos. Querido Deus e nosso Pai, que possamos a cada dia nos entregarmos à sua glória, Pai. Amém. Saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Amém. o Deus que veio a esse mundo para nos resgatar e para perdoar os nossos pecados. Amém. Amém. Abençoe esse programa, a Escola Sabatina Viva, que o pastor Leonardo está tocando à frente, esses podcasts, que o Senhor esteja à frente, Pai. Amém. Que seja um instrumento da sua luz, da sua graça, da sua misericórdia. Amém. Amém, Senhor. Abençoe o ministério também do pastor Danilo, abençoe minha casa, minha família. Tudo isso para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Te suplicamos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais um podcast. Que Deus seja louvado pela tua vida, pelo teu ministério, e que você, neste sábado, possa ir inflamado pelo poder do Evangelho. Amém. Que Deus te ilumine e te proteja. E até a próxima semana, se Deus quiser.